vamos lá, um outro texto do Brecht que malandramente propõe aqui o que seria uma grande cabeça, né? O que seria para todos nós, ou para todo mundo, ou para a sociedade em geral, uma grande cabeça. Como é que a mídia, como é que a comunicação, como é que todos colocam uma grande cabeça. Então ele, assim, no popular, já que somos todos adultos aqui, de uma forma bem cínica, né? Ele coloca então o que é uma grande cabeça, e isso faz com que a gente enxergue o porquê e o tipo de sentimento que ele tinha quando escreveu esse texto. Uma grande cabeça. Inestimável é uma grande cabeça. Ele faz aquilo que você também faria. Ele faz bem menos do que o que você supõe. Ele está a par. Onde outros ainda veem uma saída, ele desiste. Em algo que traz dificuldades, ele não acredita. Por que deveria algo do interesse geral trazer dificuldades? Uma grande cabeça reconhece-se no fato de que tem apetite para maçãs quando pessoas em número suficiente têm apetite para maçãs e há maçãs suficientes para todos. Você é uma grande cabeça? Então cuide para que a cidade cresça, a vida comercial floresça e a humanidade se multiplique. Nessa sequência, assim, para ler o último texto do Brecht, também assim, recheado de cinismo, a forma como ele descreve aqui o que é o dinheiro, né? Ou não exatamente o que é o dinheiro, mas certas coisas que são óbvias e que na realidade representam o que todos nós achamos do dinheiro. Ele fala exatamente isso aqui. O dinheiro. Ao trabalho, não o quero seduzir. Para o trabalho, o homem não foi feito. Mas do dinheiro, não se pode prescindir. Pelo dinheiro, é preciso ter respeito. O homem, para o homem, é uma caça. Grande é a maldade no mundo inteiro. Por isso, junte bastante, mesmo com trapaça, pois ainda maior é o amor ao dinheiro. Com dinheiro a você se apegam. É tão bem-vindo como a luz do sol. Sem dinheiro, os próprios filhos o renegam. Você não vale mais que um caracol. Com dinheiro não precisa baixar a cabeça. Sem dinheiro é mais difícil a fama. Dinheiro faz com que o melhor aconteça. Dinheiro é verdade. Dinheiro é flama. O que seu bem disser, pode acreditar. Mas sem dinheiro, não busque o seu mel. Sem dinheiro, ela lhe será roubada. Somente um cão lhe será fiel. Os homens colocam o dinheiro em grande altura, acima do Filho de Deus, o herdeiro. Querendo roubar a paz de um inimigo, já na sepultura, escreva em sua laje: aqui jaz dinheiro. Nós já estamos em cima da hora, mas eu tenho, assim, eu preciso fazer mais 2 textos aqui. E se for permitido, um texto do Pablo Neruda que ele estava maluco para ouvir. Pois bem, esse texto da Cecília Meirelles chama A Arte de Ser Feliz. E aqui eu vou tentar mostrar para vocês, em 2 leituras, a diferença quando você busca o sentimento
da pessoa que escreveu. Quando você tenta entender o porquê que aquela pessoa escreveu aquele texto. Então ele tem, eu vou fazer a mesma leitura 2 vezes. E na segunda leitura, eu quero que vocês se entreguem ao sentimento que aflorar na pele de cada um, para que vocês possam então experimentar um pouco dessa experiência. A arte de ser feliz. Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia ser feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre com um balde e em silêncio ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras vezes encontro nuvens espessas. Avisto crianças que vão para a escola, pardais que pulam pelo muro, gatos que abrem e fecham os olhos sonhando com pardais, borboletas brancas 2 a 2, como refletidas no espelho do ar, marimbondos que sempre me parecem personagens de Lope de Vega. Às vezes um galo canta, às vezes um avião passa. Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo o seu destino, e eu me sinto completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante de minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Então agora nós vamos para a segunda experiência com o mesmo texto. E aqui eu quero acrescentar que a Cecília Meirelles era órfã de pai e mãe. E quando ela se casou, o marido dela suicidou-se porque ele tinha depressão profunda. Com essas 2 informações, eu vou ler o texto de novo e vou sublinhar com pausa palavras que nós não percebemos na leitura anterior e o porquê dessas palavras. E elas então nos dão pistas ou o caminho para o coração da Cecília Meirelles, para o que ela sentiu e o porquê das palavras. Ou seja, genial, né? Ela te oferece uma coisa que parece linda, que você sente linda, mas no fundo, no fundo, no fundo, é um chamamento para que você perceba o quanto por dentro, né, havia sofrimento. Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia ser feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre com um balde e em silêncio ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. E eu
olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Às vezes, abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras vezes, encontro nuvens espessas. Aviso crianças que vão para a escola, pardais que pulam pelo muro, gatos que abrem e fecham os olhos, sonhando com pardais, borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar, marimbondos que sempre me parecem personagens de Lope de Vega. Às vezes, um galo canta. Às vezes, um avião passa. Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo seu destino, e eu me sinto completamente feliz. Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem. Outros que só existem diante das minhas janelas. E outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Era o mesmo texto, absolutamente o mesmo texto, sem nenhuma palavra diferente da primeira leitura. Isso mostra claramente, né, que a busca pelo sentimento do autor faz toda a diferença na compreensão e faz toda a diferença no nosso crescimento enquanto seres humanos. Qualquer um pode se reconstruir assim, né? E a poesia, dessa forma, ela fica muito mais fácil de ser conquistada pelas pessoas, porque a arte em si, ela não comunica o suficiente para incluir, não é? É por isso que tantas pessoas estão no escuro, é por isso que tantas pessoas não têm acesso, porque a própria arte, a própria obra, não é por si só, né, capaz de incluir. É preciso criar estratégias para que isso aconteça. Essa forma de ler poesias, ou de buscar o sentimento do autor, abre uma nova maneira, né, mais interessante talvez, para que pessoas que nunca se interessaram por isso passem a se interessar. Eu queria que vocês que vocês ganhassem hoje aqui, que vocês recebessem algo palpável, né, e talvez eu esteja conseguindo isso. Ou seja, vocês vão sair daqui hoje diferentes em relação à poesia do que vocês entraram. E esse é um ganho maravilhoso. Para encerrar, uma pequena homenagem a um cara que morreu há 25 anos atrás, que o ano que vem, 24, não, o ano que vem vai completar 25 anos da morte dele, ele estaria completando 110 anos, e que foi uma pessoa fantástica, um gênio, outro gênio, que foi o Carlos Drummond de Andrade. Eu até tinha separado uma frase que ele, assim, uma frase dele em relação, separei essa frase até porque tinha tudo a ver com a minha proposta aqui hoje. A frase dele é a seguinte: a poesia é incomunicável, fique quieto no seu canto, não ame. Veja bem a situação que ele se encontrava quando disse isso, né? A poesia é incomunicável, fique quieto no seu canto, não ame. Ele estava dizendo isso para quem? Para ele mesmo. Então tentem imaginar em que situação ele estava, que tamanho era o seu sofrimento e a sua solidão. Esse texto chama-se Os Ombros Suportam o Mundo. Ele foi feito em 1935. Então esse tempo que ele se refere aqui, esse tempo já existe para ele.
Portanto, essa precocidade é que traz o sofrimento para o gênero. Isso aqui fica muito claro, né, no texto. Então vamos lá. Os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais meu amor, porque o amor resultou inútil e os olhos não choram e as mãos tecem apenas o rude trabalho e o coração está seco. Em vão, mulheres batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer e nada espera de teus amigos. Pouco importa venha a velhice. O que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Então, para encerrar, eu vou apresentar aqui uma poesia do Pablo Neruda. Aliás, ficaram dois textos muito bonitos para trás aqui do Manuel Bandeira, que é Desencanto e Desesperança, mas numa próxima oportunidade, com certeza, vou fazer o texto Saudade, em homenagem ao Will, que era um fã da Rádio Companhia e adorava ouvir essa poesia do Pablo Neruda. Saudade. Saudade é solidão acompanhada. É quando o amor ainda não foi embora, mas o amado já. Saudade é amar um passado que não passou. É recusar um presente que nos machuca. É não ver o futuro que nos convida. Saudade é sentir que existe o que não existe mais. Saudade é o inferno dos que perderam. É a dor dos que ficaram para trás. É o gosto da morte na boca dos que continuam. Só uma pessoa no mundo deseja sentir saudade. Aquela que nunca amou. E esse é o maior dos sofrimentos. Não ter por quem sentir saudades. Passar pela vida e não viver. O maior dos sofrimentos é nunca ter sofrido.